Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos com mais uma vez o nosso Café com Bíblia Mulheres de Fé, seguindo o nosso propósito de oração e jejum em prol da família. Nós estamos com esse propósito de 30 dias de oração pela família, não só pela nossa família, mas pelas famílias do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo todo, né, que está vivendo momentos tão difíceis. E o nosso tema de hoje, se tratando de família, né, em tempos de pandemia, hoje o nosso assunto é o desafio da nova geração. Nova geração, né, os nossos filhos, as crianças, adolescentes, jovens que estão aí nessa nova, que fazem parte dessa nova geração. E está baseado lá em Salmos 78, versículos 3 e 4. Eu gostaria de ler com você esses dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor: o que ouvimos e aprendemos, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então, parecido com o tema de ontem, né, sobre inculcar a palavra do Senhor na vida, na mente, no coração dos nossos filhos, né, o que mais ou menos relata esses dois versículos de Salmo 78, né? Então, o que nós ouvimos e o que nós aprendemos acerca das coisas de Deus, nós não podemos esconder dos nossos filhos, né? Nem as coisas ruins, nem as coisas boas. Nós precisamos repassar esses conhecimentos, esses aprendizados, sejam bons, sejam ruins, para os nossos filhos, para que eles possam adquirir esses conhecimentos para a sua vida como um todo. Então, diz aqui o versículo: contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem feito na sua vida, deve ser repassado para os filhos, né? Então eles precisam saber, conhecer o Deus que você serve. E então tem uma frase desse livro que nós lemos sobre família, que diz assim: muito mais que novas tecnologias, a nova geração precisa de novos exemplos de vida. Então, quem vai dar esses novos exemplos de vida são os pais, né? São os responsáveis por eles. Então, muito mais do que tecnologias, né? Seja elas quais forem, eles precisam dos nossos exemplos, né? Então, a gente percebe que com tudo isso, com o passar do tempo, né, as coisas foram mudando, foram modificando, né, surgiram essas novas conexões, redes sociais, né, como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, enfim, dentre outras, foram surgindo, né, essas novas conexões, essas novas mídias, e as crianças já nascem nesse mundo de tecnologia avançada. E se não souber utilizar, acaba que sendo danoso, não só para a vida da criança, do adolescente, como também do adulto, né? Então, a gente vai ver que elas já nascem nesse mundo, né, tecnológico, esse mundo de possibilidades, esse mundo que a tecnologia tão avançada possibilita eles a terem contatos com o mundo todo, com pessoas que eles nem conhecem. E muitas das vezes os filhos sabem até muito mais do que os pais. Então, precisamos ter esses cuidados, principalmente nesse período que estamos em casa, né? E a tendência é os filhos estarem ou na televisão ou nos smartphones. Enfim, esse cuidado nós precisamos ter mais do que nunca, principalmente nesse período que estamos vivendo. Então, nós enfrentamos esses desafios,
diariamente, né? Os adultos criaram todos esses recursos que mencionamos, né? Mas eles mesmos estão tendo essas dificuldades em relação à aquisição das crianças, dos adolescentes, enfim, desses meios, né, de redes sociais. Então, nós vivemos, o que eu quero enfatizar em relação a isso é que nós vivemos uma crise de valores, né? Como nós dissemos até no vídeo anterior, nós vivemos uma crise de valores, um tempo de frieza espiritual. Um tempo de frieza espiritual. E muitas das vezes até o abandono dos princípios bíblicos, ou seja, dos princípios cristãos. Hoje as crianças, os adolescentes, os jovens, até mesmo os adultos, né? Muitos até abandonaram os princípios cristãos, né? Nós podemos ver nesse período, nesse tempo de pandemia, de quarentena, pessoas cristãs, né, não têm buscado ao Senhor como se deve, não têm se colocado na presença do Senhor como é para colocar. Em um período tão difícil como esse, éramos para nós estarmos em constante oração. Não estamos podendo estar em um templo, mas nós somos a igreja. A igreja não pode parar, somos nós. Então nós precisamos estar em constante oração, em constante busca, principalmente em prol da nossa família. Então, esse texto que nós lemos fala exatamente dessa responsabilidade de ensinar, de inculcar essa nova geração a ser fiel, né, a ser diferente, né, a ter novas atitudes, como nós dissemos também no vídeo passado em relação aos pais, né, a terem atitudes diferentes em relação aos pais no passado, né? Se eles erraram, precisa ser inculcado na cabeça desse filho, dessa filha, a não cometerem os mesmos erros, pois as consequências são danosas, né? Então esse texto fala disso, de nós trazer para nós essa responsabilidade de levar esse conhecimento, de essas orientações, de estar repassando aos nossos filhos, para que eles venham ter um coração honesto, um coração leal, uma vida voltada totalmente para Deus. Então, como nós dissemos aqui, muito mais do que tecnologia, eles precisam de nós, bem perto deles. Então, isso é muito importante para a vida dos nossos filhos, né? Então, não adianta nós termos todos esses recursos em mãos e nós deixarmos os filhos à vontade. Usem como quiser. Não, lá na frente você vai ver a situação difícil que você vai estar enfrentando. Então, tudo precisa de um limite. Tudo precisa ser colocado regras, né? Não que eles não vão poder usar, mas precisa ser colocado regras, tempo, né, para estar ali nas redes sociais. Então, nós temos aqui alguns motivos de oração que eu anotei, e para finalizar eu gostaria de dizer que, por maiores que sejam as mudanças tecnológicas no mundo moderno, não nos esqueçamos de transmitir à nova geração os louváveis feitos do Senhor. Não podemos deixar de falar para essa nova geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, acerca dos feitos e das maravilhas do nosso Deus. Porque eu tenho certeza que se nós levarmos esse conhecimento, se nós ensinarmos a eles quando eles crescerem, eles vão lembrar daquele ensinamento que você levou para o seu filho, que você levou para o seu neto. Com certeza eles vão lembrar. Então, mais do que tecnologia, eles precisam de você.
do seu exemplo, do seu conselho, da sua presença pertinho deles, para que eles possam assim se sentirem protegidos, se sentirem bem ao lado dos pais. Então, os motivos de oração que nós temos hoje é orar por pais, mães, avós, tios e tias, irmãos que sejam fiéis a Deus e sejam modelos de vida para a nova geração. Orar para que a evangelização e discipulado das crianças comecem na família. Então, como eu disse ontem, não podemos terceirizar aquilo que cabe a nós, a nossa responsabilidade. O Senhor dá instrução e nós temos que praticar, executar, transmitir para os nossos filhos, para essa nova geração. Então, orar para que os pais ensinem os filhos a andar com Deus. Porque se nós não ensinarmos, o mundo lá fora vai ensinar. Se nós não levar o conhecimento de Deus, o mundo lá fora vai levar o conhecimento do maligno. Então, por isso, nós não podemos perder terreno para o inimigo. Precisamos inculcar a palavra do Senhor na mente e no coração dos nossos filhos. O quarto motivo de oração é orar pela transformação das famílias por meio do Evangelho de Cristo. Essa transformação, essa mudança só acontece por Jesus Cristo. E para isso acontecer, você precisa levar ao conhecimento dessa geração quem é Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. E isso precisa ser transmitido através de você para esta nova geração. Quinto e último motivo é orar para que as crianças encontrem coerência entre o nosso discurso e a nossa vida. O que nós falarmos precisa ser praticado, precisa ter coerência. Então, os nossos filhos, esta nova geração, precisam ver isso em nossas vidas. Que Deus abençoe sua casa, sua família, e amanhã nós estaremos de volta, se Deus permitir.